Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mães Espirituais, da autora Lisa Beverly. Por que você precisa de uma e como se tornar uma? Página 18, capítulo 1, parte 2. Vamos conversar sobre essas lacunas. Quando comecei a explorar o conceito do que é uma lacuna, não fazia ideia de quantas palavras e circunstâncias podem ser capturadas por esse simples vocabulário. Encontrei a primeira camada de definição no dicionário Merriam-Webster. Ele define o substantivo lacuna como um espaço em uma barreira, como uma parede, uma cerca ou linha de defesa limitar. Uma posição atacável. Quando fundimos essas ideias, descobrimos que uma lacuna pode ser uma área ou espaço que nos deixa vulneráveis a ataques devido à falta de proteção. O inimigo das nossas almas gosta de tirar proveito dessas posições atacáveis e atingi-las. Por exemplo, uma lacuna no entendimento se torna um mau entendimento. Essas brechas podem rapidamente se tornar situações que colocam relacionamentos em risco. Uma lacuna de informações descreve uma falta de dados para prejudicar nossa capacidade de tomar boas decisões. Você também pode chamar de lacuna o espaço entre a forma como seu casamento é hoje e a forma como você espera que seja no futuro. A diferença entre o estado atual e o estado ideal da sua saúde também pode ser chamado de uma brecha na saúde. O conceito da lacuna entre as gerações é a brecha que existe entre as opções, ações e crenças da geração antiga e da geração mais jovem. Sei que você compreende isto. De modo geral, uma lacuna descreve a diferença ou a distância entre a forma como as coisas são e como deveria ser. E é por isso que somos tão importantes umas para as outras. As lacunas que temos na fé, nos relacionamentos, nas carências, nos casamentos e até mesmo na forma como educarmos nossos filhos, foram criadas para serem preenchidas por todas nós. A geração de jovens mulheres parece não ter consciência de que estão cercadas de mulheres maduras que adorariam abrir suas vidas e compartilhar o que aprenderam por um caminho difícil. Temo que elas pensem que essas mães são desinteressadas ou indiferentes. Por outro lado, mulheres mais velhas estão sob a impressão equivocada de que ninguém quer o que elas têm a oferecer. Então, recuam, tornam-se distantes ou combatentes. Não é errado ter pontos de vista diferentes. É muito importante que mulheres em épocas de vidas diferentes se reúnam para que não arrisquemos perder a riqueza gerada quando as gerações se conectam e compartilham suas experiências e seus desafios. Se a lacuna permanecer, deixará mulheres de todas as idades em uma posição atacável. Ouço muitas pessoas da minha idade e mais velhas reclamarem das gerações Y e Z. Particularmente, aprendi muito com meus 4 filhos, que se encaixam na geração Y. Eles fazem todos os tipos de perguntas que precisam ser respondidas. Pressionam até o fim e não se contentam com respostas triviais. Eles querem saber o porquê mais do que o quê. Não querem que lhe digam o que pensar, querem aprender a pensar. Creio que mães espirituais nos ajudam a descobrir o porquê e o como. Mães espirituais carregam um senso de propósito e comunhão. Neste tempo de vidas ocupadas, precisamos de conexões íntimas. Além de apoiar e compartilhar experiências, uma mãe espiritual nos ajuda a evitar lacunas e ciladas futuras. Compartilhar abertamente nossos desafios produz grande crescimento e uma dinâmica em que há mais resposta do que perguntas. Neste tempo de vida ocupadas,
precisamos de conexões íntimas. Lembro-me de quando senti pela primeira vez uma lacuna profunda na minha vida como jovem mãe e esposa. Sendo filha de pais que haviam se divorciado 2 vezes, construí alguns mecanismos falhos de proteção. Percebi tarde demais que eu não possuía o necessário para construir um casamento e uma família. E isso me deixou vulnerável. Havia uma brecha evidente entre a forma como eu havia sido criada e a forma como queria criar meus filhos. E outra lacuna do tamanho do Grand Canyon, que representava a forma como meus pais lidavam com o casamento e a forma como John e eu queríamos lidar com a vida a dois. Não demorou muito até eu descobrir que saber o que não queremos não é o bastante para construir o que queremos. Eu tive que ser sincera comigo mesma. Eu não sabia como ser esposa, eu não sabia como ser mãe, eu mal sabia como ser mulher, muito menos uma mulher de Deus. Sentia-me sozinha porque não sabia como encontrar ou ser uma amiga de verdade. Sentia-me atemorizada e isolada em minha busca por mais do que eu havia visto no ministério, no casamento, na maternidade e em amizades. Meu anseio desesperado por algo além do que eu conhecia ou tinha experimentado parecia apenas aumentar o vazio já existente entre mim e aqueles à minha volta. Eu tinha mais pergunta do que resposta. Perguntavam-me se todas as brechas na minha vida havia feito com que os outros tivessem medo de chegar muito perto e cair. Eu ia para a igreja, onde era abastecida por uma breve lista de regras, que em sua maioria se concentrava na submissão da mulher ao homem, algo em que eu continuamente falhava. Eu estava desesperada por ver uma animação viva do que seria essa mulher de Deus sobre a qual estamos falando. Eu certamente não a via no espelho. Sem ela, na minha vida, todas as regras só serviam para me acorrentar mais fortemente à culpa e à derrota. Eu tentava muito ser boa e me parecer mais com as esposas dos outros pastores, mas não conseguia evitar me sentir uma exceção. Eu clamava por uma mentora. Na época, não percebia que estava procurando por uma mãe espiritual. Alguém que notaria minhas lutas, transformaria minhas dificuldades e me enviaria para avançar no meu caminho. Pode ser que eu não soubesse onde procurar, mas parecia que não havia ninguém para ser encontrada. Eu estava cercada de jovens mulheres que trabalhavam com as mesmas questões que me desafiavam. Todas nós sabíamos que deveríamos construir algo, mas ninguém havia separado um tempo para nos ensinar a como usar as ferramentas ou nos dizer o que estamos construindo. Tínhamos motosserras, martelos e machados, mas ninguém tinha um modelo para seguir. Sem direção, nos contentávamos com simplesmente não causar nenhum problema. Quando os problemas apareciam no meu casamento, eu os escondia, com medo de me dizerem mais uma vez que eu deveria me submeter. Eu continuava seguindo adiante cautelosamente, incerta de cada passo. Passaram-se 8 anos de casamento e eu me encontrava grávida no nosso 3º filho. John viajava em tempo integral e sempre que possível, nossa jovem família viajava com ele. Em uma dessas viagens, havíamos passado mais de 10 horas no carro viajando da nossa casa em Apopka, na Flórida, para uma pequena cidade na Carolina do Norte. Chegamos bem a tempo de fazer o check-in no hotelzinho que havia sido reservado para nós. Todos nós demos um jeito de nos acomodarmos ali
no pequeno quarto, enquanto John foi correndo para o chuveiro e logo depois saiu para o culto. Depois que ele havia saído, dei banho nos 2 meninos. Foi quando percebi que o carpete do quarto estava tão sujo que a sola dos pés deles estavam pretos por andar descalços. Coloquei os 2 de volta na banheira para lavar os pés. As risadas deles enchiam aquele quarto de decoração triste enquanto eu retirava as colchas das camas e as colocava em um cantinho. Não tinha certeza se haviam sido lavadas. Levei os meninos da banheira até a cama no colo e lhes dei instruções estritas de que não podiam mais pisar no chão. Poderiam pular de uma cama para outra o quanto quisesse, mas seus pés não podiam tocar no carpete. Eles ficaram animados e fingiram que a cama era barco e o chão era um mar cheio de jacarés e tubarões. Virou uma brincadeira. Se precisassem de uma viagem ao banheiro, eu era o transporte deles. Ainda consigo lembrar-me deles pulando alegremente de uma cama para outra, tão animados por estarem livres do confinamento do carro. Quando chegou a hora de dormir, contei uma história e cantei as canções que faziam parte do nosso ritual noturno. Na hora certa, apaguei as luzes e me sentei silenciosamente no escuro, ouvindo a respiração profunda que confirmava que meus meninos estavam dormindo. John tinha uma chave do nosso quarto, mas havia me pedido para trancar a porta na parte de cima porque o hotel ficava em uma área esquisita. Exausta e com um barrigão, caí em um sono profundo. Horas depois, John bateu suavemente a porta e eu pulei da cama, com medo de que ele acordasse as crianças. O mais silenciosamente possível, John se trocou e veio para a cama. Quando lhe perguntei como havia sido o culto, ele deu um suspiro pesado. Bom, mas Lisa, a igreja é muito legalista. Conhecendo a denominação na qual ele havia ministrado, não fiquei surpresa. Eu estava pronta para perguntar sobre o que ele havia pregado, quando John continuou. As mulheres daquela igreja precisam de você. De modo que sugeri que você faça uma reunião de mulheres pela manhã. Dizer que minha reação foi extrema não faria jus. De olhos bem abertos, sentei-me na cama e protestei. Com certeza não. Você não pode fazer isso comigo. Agora já está feito, John disse em um tom firme de finalização. O pastor concordou e já foi anunciado. Eu me senti violada e completamente sem poder. Respondi ao John. Bem, então você pode fazer a reunião. Eu não tenho nada a dizer para aquelas mulheres. Provavelmente elas irão me barrar na porta, quando virem que eu tenho 2 furos nas orelhas. Não acorde os meninos, John advertiu, enquanto tentava achar uma posição confortável na cama irregular. Estava tarde. Vá dormir. Amanhã levarei os meninos para o café da manhã e daí você poderá preparar a sua mensagem. Tive um pressentimento ruim e perguntei: sobre o que você pregou essa noite? John respondeu: ele havia pregado sua versão da única mensagem que eu sabia pregar na época. Por que você fez isso? Protestei. Agora não tenho mais nada para falar. Fiquei furiosa. Estava me sentindo roubada, rejeitada, inadequada e morrendo de medo daquela possibilidade. Como sinal de protesto, virei as costas bruscamente para John e passei para o ponto extremo da cama. Mas eu já tinha perdido o sono. Olhei para o relógio digital, era mais de meia-noite. Rapidamente, a respiração ritmada dos meus filhos
foi pontuada pelo ronco de John. O travesseiro irregular, os lençóis ásperos e a luz fluorescente que sobressaía pela brecha das cortinas tipo blackout, eu queria estar em casa e na minha própria cama. Minha mente estava acelerada. O que eu poderia dizer em uma reunião de mulheres que sequer podem usar calça comprida? Eu não era uma palestrante, eu era mãe. Abracei minha barriga, acalmando o bebê que estava se mexendo dentro dela. Vi a hora passar no relógio digital, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã e nada do sono chegar. Devo ter pegado no sono em determinado momento, pois a próxima coisa da qual me dei conta foi John de pé ao meu lado, com a mão no meu braço. Fiquei desorientada com o ambiente não familiar e a cruel percepção de que a noite anterior não havia sido um pesadelo. Quis deixar você dormir até o mais tarde possível, John comentou. Olhei para o relógio e entrei em pânico. A reunião na qual havia sido forçada a ministrar começaria em poucas horas e eu ainda tinha que tomar banho e preparar a mensagem. Tudo o que eu queria era um café e sorvete para o café da manhã. Não sei bem o que comi naquela manhã. Beijei e abracei meus meninos sonolentos. Depois, os 3 se foram e fiquei sozinha. Se é que uma grávida pode se considerar sozinha. Tomei banho e me arrumei em tempo recorde, desesperada por ouvir algo de Deus. A primeira coisa na minha lista a fazer era ter uma grande mudança de atitude. Não queria ir para a reunião com raiva do meu marido e de um pastor que eu não havia conhecido. Odeio que me privem das minhas escolhas, mas sabia que a minha frustração ia além disso. Eu estava com raiva porque mulheres mais velhas não haviam me preparado para aquilo. Tinha certeza de que alguém havia visto minhas lacunas, mas se recusado a ajudar a preenchê-las. Eu as imaginava felizes porque eu tinha lacunas na minha vida. Para dizer a verdade, minha raiva ia além delas também. Eu estava frustrada e com raiva de Deus. Ficar de pé e falar diante de estranhos não era algo simples. Porém, pior ainda, como poderia esperar que eu desse algo que não possuía? Como poderia ajudá-las com o que elas precisam se eu não tinha o que eu precisava? Estava me sentindo sobrecarregada e transformei em oração todos os pensamentos que consumiam a minha mente. Ajoelhada à beira da cama, fechei os olhos e levantei a minha voz. Pai, antes de eu casar, o Senhor me pediu para ministrar às mulheres. Eu disse que faria isso se o Senhor me enviasse uma mentora. Bem, já se passaram mais de 8 anos e o Senhor não enviou ninguém. Minha vida é cercada de homens, não mulheres. Deus, eu não gosto de mulheres. Elas não são sinceras no que dizem. Prefiro os homens porque consigo saber o que eles pensam sobre mim. Isso não é justo. John me obrigou a fazer essa reunião. Eu não pedi para estar nesse culto. Fiquei falando até não ter mais do que reclamar. Por fim, fiquei em silêncio. O que ouvi em seguida me surpreendeu por ser tão direto. Lisa, eu gosto de mulheres. É justo. Eu já deveria saber disso. Mas por alguma razão, essa revelação reverberou por todo o meu ser, chamando a atenção dos meus pensamentos espalhados. Fui silenciada e minhas reclamações roubadas. Pela primeira vez percebi que meus sentimentos antifeministas eram uma ofensa a todas as filhas de Deus, minhas irmãs.
Naquele momento percebi que o chamado que ele havia suspirado no meu coração quase uma década antes estava prestes a iniciar. Fiquei apavorada. Sentia-me despreparada, mas não podia mais evitar. Então me rendi em meu interior. Afirmei um sim com a cabeça enquanto sussurrava. Mas o Senhor nunca me enviou uma mentora. Não sei o que eu esperava ouvir. Talvez desculpa. Mas o que eu ouvi foi: Lisa, para você não haverá mentora. Aquela resposta soou tão triste, tão conclusiva. Será que eu não era digna de ter uma mentora? Senti um profundo sentimento de perda. Não consegui imaginar qual resultado aquilo poderia ter, além de fracasso. Enterrei minha cabeça no travesseiro e comecei a chorar. Senti-me condenada à solidão. No entanto, antes de eu ir longe demais, por esse caminho, o Espírito Santo redirecionou o meu foco. Com os olhos da minha mente, vi uma corrente enorme descer do céu. Aquela corrente era forte, mas não era uma corrente que prendia. Seus elos adornavam. Cada elo era perfeitamente formado e brilhava com o calor e o brilho do ouro. Olhei para cima, mas não consegui ver onde a corrente iniciava. Vi onde terminava. Parava abruptamente e era seguida por um espaço vazio, onde parecia que havia um elo faltando. Depois dessa lacuna, iniciava outro comprimento de corrente. Essa corrente estava suspensa e pendurada em meio ao ar, mas isolada do último elo da primeira corrente. Aquele vazio se tornou meu foco. Enquanto eu me perguntava por que havia uma desconexão, ouvi em meu espírito: há uma ruptura entre uma geração de mulheres e a próxima. Eu senti que estava vendo em meu espírito as mesmas coisas da qual eu sentia tanta falta na minha vida. Ouvi: eu não quero mentoria baseada em orgulho, quero mentoria baseada em quebrantamento. Quero mães. Seja uma mulher assim. A ideia de eu poder ser uma mulher assim me fez rir. Eu não sei ser uma mulher assim, protestei. Sabe sim. Ele contrariou. Comece a ser tudo o que você desejou que outra mulher fosse para você nesses últimos 8 anos. Como se quisesse me consolar, o Espírito Santo sussurrou: Lisa, escreva o que você quis todos esses anos. E então, seja exatamente o que você precisava. Talvez aquilo funcionasse. Meu Pai Celestial me pediu para ser a mulher pela qual eu procurava. Peguei caneta e papel e comecei a imaginá-la. Enquanto pensava, comecei a escrever. O que eu esperava que ela visse quando olhasse para mim. Como ela me trataria. O que eu precisava que ela me desse. Eu esperava que ela enxergasse a promessa e o potencial em mim, porém, me ajudasse a crescer além dos meus medos e fraquezas. Ela protegeria, alimentaria e nutriria o que está sobre a minha vida. Abriria as páginas da sua própria história para que eu pudesse aprender com suas experiências. Ela me ensinaria a sorrir para o futuro, mesmo que eu estivesse chorando no momento. Ela estaria lá para mim, ao meu lado. Seria carinhosa em vez de controladora. Diria a verdade de forma que eu pudesse entender. Abriria o tesouro da sua vida e me ensinaria a sabedoria das estações
de Deus e o ritmo do tempo dele. Ela me ensinaria a sorrir para o futuro, mesmo que eu estivesse chorando no momento. Eu tinha 30 anos de idade na ocasião, metade da idade que tenho hoje. Lembro-me de temer que essa abertura permitisse que o vento soprasse em áreas em que eu não estava pronta para explorar. As brechas empunham partes da minha vida que eu não me sentia preparada para abordar. Com o passar do tempo, aprendi que é melhor reconhecer nossas lacunas do que dar desculpas, negar ou evitá-las. Aprendi a abraçar a luz da revelação que elas trazem para a minha vida. Por 3 décadas, tenho ministrado a mulheres. Já ministrei em conferências ao redor do mundo e li inúmeras cartas e e-mails e postagens de rede social. Tive a honra de discipular mulheres de perto e de longe. Não importa que eu esteja na América, no Egito, no Iraque ou na Europa, as mulheres estão sedentas por demais. Elas percebem que há uma necessidade dolorosa por uma conexão mais profunda entre as gerações. Tanto as jovens quanto as não tão jovens lamentam a lacuna, mas nem sempre conhecem meios viáveis de preenchê-las ou criar pontes. Para muitas mães e filhas espirituais, há uma lacuna extremamente grande que tem deixado as 2 extremidades das gerações em risco. Há pouco tempo eu estava pregando em uma conferência com uma jovem mulher que ministra poderosamente. Eu a convidei para tomar um café no meu quarto. Ela recusou de primeira, mas depois decidiu aceitar e veio me encontrar. Ela se desculpou por tentar me evitar anteriormente e explicou que já havia sido traída e magoada por algumas mulheres mais velhas. Pude me identificar com ela e expliquei que não queria ser como aquelas mulheres em sua vida. Navegar por essas desconexões requer coragem, porque a perda de conexão ameaça a todos. Eu nem sempre fiz isso bem, mas estou comprometida a construir de forma diferente o futuro. Que tal deixarmos os padrões passados e mudar isso? Como mulheres que conhecem Deus, é tempo de deixarmos as feridas para trás e avançar de braços dados umas às outras. Recentemente, uma jovem mulher fez contato comigo e compartilhou que gostaria de sair da zona de conforto em algumas áreas da sua vida, mas tinha medo. Eu já passei por esse sentimento de medo e atravessei a estrada que ela estava planejando percorrer. Como mãe espiritual, eu lhe garanti que Deus ama se divertir com o que parece assustador. Querida, se você tivesse sido criada para o que é fácil e seguro, teria nascido em outra época. Se você espera viver de modo pequeno, feche este livro, pois não há razão para se engajar com uma mãe espiritual. Entretanto, se quiser crescer, encontre uma. Às vezes, a coisa mais assustadora é admitir que há uma lacuna que você não sabe preencher. É um desafio no seu casamento? É a fase de vida na qual você se encontra? É criar os seus filhos? Encontrar o seu propósito? Onde você precisa crescer? Não importa o que seja, pois adivinha só, você não precisa preencher todas essas lacunas sozinha. Você foi criada para um relacionamento com uma mãe espiritual. Uma mulher que adora ao único Deus verdadeiro e posiciona outras mulheres espiritualmente e de forma prática para navegar pelas estações cruciais e catastróficas da sua vida. Ela a ajudará a encontrar significado e humor no dia a dia.
Uma mãe espiritual fica de luto pelas perdas e celebra as vitórias das suas filhas espirituais. Ela vive com o entendimento de que ser uma mãe, em qualquer dimensão, é o maior desafio e a maior honra que a vida pode lhe conceder. Ela está lá quando você precisa dela, porém também tem limites e compreender que Deus é a sua principal e maior fonte de vida. Muito mais do que observar você, ela cuida de você. Ela fica perto mesmo quando outros abandonam e ama mesmo quando ninguém está vendo. Oro para que você reconheça as sementes de uma vida extraordinária em meio ao ordinário. Que o que você possui agora se revele como sendo tudo o que você precisa para simplesmente começar. Ao abrir este livro, você abra as portas para o crescimento. E crescer sempre envolve uma boa dose de risco. Não haverá perigo algum, não para quem Deus a criou para ser, mas para os antigos padrões e formas com os quais você vivia. Oro sinceramente para que, à medida que lê este livro, você não só reflita, mas execute tudo aquilo que essas palavras despertarem no seu interior. Que você tenha a coragem de tomar posse da sua história. Que, enquanto você procura por uma mãe espiritual para desbravar a vida com você, que minhas palavras sejam sua companhia e lhe mostrem que Deus Pai é por você. Ele é aquele que preenche as suas lacunas acima de tudo. Papo entre mãe e filha. Alguma lacuna vem à sua mente? Não tenha medo de responder, porque essas são as suas áreas de possíveis crescimento. Você tem feito as perguntas certas para as pessoas certas, a fim de descobrir as respostas de que precisa? Ou tem simplesmente conversado com as pessoas que estão na mesma fase que você, com os mesmos desafios? Você está disposta a remover alguns dos seus limites atuais e sonhar com as possibilidades futuras?